nós vamos continuar nesses propósitos. E eu vou começar falando sobre batalha espiritual. Foi uma direção que Deus me deu lá na África. E eu sei que é um tema que poucas pessoas dominam e conhecem. Então, como nós nesses dias aqui de quinta-feira, nós vamos aprender agora a conhecer o nosso inimigo. Amém? Como lutar contra o nosso inimigo. Vamos também aprender quais são as armas que devemos usar contra os nossos inimigos espirituais. Amém? Então, é muito importante que você, que preza pela sua vida espiritual, esteja aqui e aprenda sobre isso. E eu quero falar hoje sobre como nós somos atacados espiritualmente à noite. Algumas pessoas já relataram para mim isso, já aqui na igreja, e durante esse tempo que eu sou pastor, há mais de 10 anos, várias vezes eu já vi pessoas falar sobre isso, e não é por acaso. Quem aqui já enfrentou algum tipo de batalha espiritual à noite? Levante sua mão, tá vendo? Praticamente quase toda a igreja. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Nós vamos usar bastante a Bíblia. Essas mensagens, irmãos, vão ser gravadas, estarão no YouTube, no canal da igreja, que é Rei Jesus Ministério, lá no YouTube, gratuitamente. Você pode assistir quantas vezes você quiser, estudar na sua casa essa mensagem. Até mesmo você que gosta de anotar, eu acho muito legal, na verdade, isso, porque eu sempre, quando eu era discípulo, eu sempre anotava as mensagens que o meu pastor pregava. Eu aprendi isso e acho muito legal, porque você pode depois em casa estudar, né, rever. Então, você que está anotando também, preste muita atenção que nós vamos usar muitos versículos hoje. Samuel fica bem ligado que nós vamos usar bastante a Bíblia. Mas eu quero que você abra em Juízes capítulo 16. Eu já preguei um pouco sobre essa história, mas não dando essa conotação, que fala sobre a história de Sansão. Quantos aqui já ouviram falar da história de Sansão? Enquanto você vai abrindo aí, né? Sansão, ele foi um homem que tinha um poder sobrenatural sobre a vida dele. Ele recebeu força, porque naquela época existiam muitas guerras, e então o povo de Deus precisava de soldados fortes para lutar de forma que pudessem vencer os inimigos. Então a batalha naquela época era uma batalha física, porém eles necessitavam de uma unção espiritual. Sansão, ele tinha uma unção sobre a vida dele, a qual ele tinha força. Ele matava sozinho com uma queixada de jumento milhares de homens. Certa feita ele achou uma queixada, um esqueleto de um jumento, achou uma queixada. Você sabe que o jumento ele tem a cabeça larga, o queixo largo, e ele enfiou dentro da mão dele, ele matou milhares de homens com aquela queixada, com parte daquele crânio daquele animal. Porque sobre ele havia uma unção sobrenatural. Então, aqui no texto de Juízes 16, nós vamos ler a partir do versículo 17, conta a história de Sansão, esse homem cheio da unção de Deus. Nós hoje em dia recebemos o Espírito Santo de Deus sobre nós, e nós recebemos a unção do Espírito Santo que nos capacita e nos dá força para lutarmos contra os nossos inimigos espirituais. Amém? Da mesma forma que Sansão, nós somos ungidos por Deus para ter uma força sobrenatural. Porém, nossos inimigos não são como nos dias de Sansão, inimigos de carne e osso, são inimigos espirituais. Então, é uma história muito parecida, nós podemos aprender com ela. Aqui a partir do verso 17 diz: descobriu-lhe todo o coração, e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e cear da minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Olha o que Sansão está falando aqui. Se eu me enfraquecer, eu serei como qualquer outra pessoa. O que faz de você uma pessoa especial? O que faz de você diferente? O poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas se o poder do Espírito Santo for
embora você se torne uma pessoa normal, que vai enfrentar as dificuldades do dia a dia de forma normal. Qual é a diferença entre uma pessoa que serve a Deus e uma pessoa que não serve a Deus? As duas enfrentam as mesmas dificuldades, as duas enfrentam os mesmos temores. A diferença é que aquele que serve a Deus e que tem a unção do Espírito Santo, ele passa por essa circunstância e ele vence. O que fala lá em Salmo 23? Fala que o Senhor é nosso pastor, e ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque Ele nos conduz. E aquele que não tem o Senhor como seu pastor, ele teme quando ele passa pelo vale da sombra da morte, porque ele não tem quem o conduza fora daquela situação. Quantos estão entendendo? Então a diferença é que nós temos como vencer. Jesus mesmo orou e falou: Senhor, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os conserve no mundo. O que é isso? O que Jesus está falando? Eles vão passar as mesmas dificuldades, não vão ser poupados, porém eles vão passar por essas adversidades, e as adversidades não vão ter poder de influenciar quem eles são e a vida deles. Eles serão conservados pelo poder de Deus. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, quando você perde o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, você enfraquece, você se torna uma pessoa comum. Então, quando você deixa de orar, você deixa de jejuar, deixa de congregar, deixa de ser obediente à palavra, você enfraquece. Quando você passa a confiar em pessoas erradas, se abrir para pessoas erradas, pessoas que estão influenciadas por espíritos malignos, você então se enfraquece e você se torna uma pessoa comum. O que é isso? Você irá enfrentar dificuldades sem agora o auxílio do Espírito Santo. Isso será horrível para você. Por que algumas pessoas dentro da igreja são bem-sucedidas e outras não? Porque nem todo mundo que está na igreja, infelizmente, se sujeita à vontade do Espírito Santo. Nem todo mundo que está na igreja, infelizmente, é obediente ao ponto de receber a força do Espírito Santo. Mas ao contrário disso, luta com a sua própria força. E a Bíblia fala o quê? Maldito homem. Tem gente que interpreta mal esse versículo, que confia no homem. Aí as pessoas falam: não podemos confiar uns nos outros, porque a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala: maldito homem que confia em si mesmo. Quando fala maldito homem que confia no homem, não está falando no fato, lá no original da Bíblia, de eu confiar em outra pessoa, mas está falando de eu autoconfiar em mim, de uma autoconfiança, de eu confiar na minha própria humanidade, achar que a minha humanidade, o meu conhecimento, meus estudos, são capazes de me tirar da situação que eu estou. Então quando fala maldito homem que confia no homem, está falando: homem, quando você confiar na sua própria natureza, você é maldito. Você já não tem a bênção de Deus. Porque o texto fala: maldito homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força. É o que o versículo fala. Então quando você deposita a sua confiança na sua força, na sua capacidade, você já não tem a bênção de Deus. Amém? Ok? Podemos continuar? Então, aqui a partir do verso 18 fala: vendo pois Dalila que já lhe descobriu o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. E então diz aqui: subi mais esta vez, porque agora eu descobri o coração dele. Qual é a função do diabo? Qual é a função do inimigo? Ele quer fazer o quê? Ele quer descobrir o nosso coração. Por que o diabo quer descobrir o nosso coração? Eu estou ensinando já, tá? Porque a Bíblia fala que o único que tem a capacidade de sondar as nossas motivações é o Espírito Santo. Deus, ele tem um atributo que é único, que é onisciência. O que significa isso? Que Deus, ele sabe todas as coisas, até mesmo aquelas que você pensa, até mesmo aquelas que estão dentro do teu coração. Não é necessário que você fale ou diga nada para que ele saiba. Lá em Salmos diz o quê? Ainda a palavra não me chegou à minha boca, mas tu já conheces, Senhor. Deus, ele conhece o que está no teu coração, mas o diabo, ele não conhece. Ele não sabe o que está dentro do teu coração. Então o que ele faz? Ele força você em circunstâncias
fora da presença de Deus, para que você descubra o seu coração para Ele. Então, quando você descobre o teu coração para Ele, Ele sabe o que está dentro de você. Então Ele faz o quê? Agora eu sei onde é o ponto fraco dele ou dela, agora eu sei como derrubá-lo. Então, quando você, ao invés de ir aos pés do Senhor e orar, você fica ligando para suas amiguinhas, seus amiguinhos que são ímpios, e fica abrindo os seus problemas, você está o quê? Se descobrindo. Descobrir-se fala do quê? De estar o quê? Nu, de estar o quê? Vulnerável. A roupa faz uma analogia de quê? De proteção, de proteger a gente. Então, quando fala descobrir o coração, está falando o quê? Você está se tornando vulnerável. Você está se tornando o quê? Uma pessoa vulnerável diante do seu inimigo. Aprenda uma coisa, irmão e irmã. Você não pode descobrir o teu coração diante de Satanás ou diante de pessoas que estão debaixo de um espírito maligno. Veja só, eu conheço o caso de muitas mulheres que tinha amigas que não eram mulheres de Deus, que não tinham Espírito Santo, e essas mulheres tinham um espírito maligno, de Pombagira, de Jezabel, e essas mulheres frequentavam a casa dessas pessoas, e de repente o marido começa a tratar ela mal, o marido começa a virar a cabeça, e daqui a pouco o marido resolve sair de casa. Então, quando a mulher vai descobrir quem é a pessoa a qual ele está se relacionando, aquela mulher que estava dentro da casa dela. E por que ela não percebeu? Porque ela descobriu todo o coração dela para a pessoa errada, que está debaixo de um espírito, mas destruiu o casamento dela. Quantos entendem? Então a Bíblia fala o quê? No livro de Tiago 5, fala: aquele que confessa as suas culpas, os seus pecados, ele é curado, ele é sarado. Então a Bíblia fala o quê? Logo depois desse versículo fala: se tiver algum enfermo, traga até a congregação, e o presbítero, ungindo com óleo, colocará as mãos sobre o enfermo, e ele será curado, e se houver pecados, será perdoado. A oração do justo. Então você deve descobrir o teu coração para quem é justo, para quem obedece a palavra de Deus. Até mesmo aqui dentro da igreja, se você observar que aquela pessoa que está na igreja não obedece, é uma pessoa que não tem princípios de Deus na vida dela, você não sente que o Espírito Santo está na vida dela, não é porque ela quer da igreja que você vai abrir o coração para ela, não abre não, porque frequentar a igreja não faz de você um cristão. Amém? Infelizmente, frequentar uma igreja não faz de você salvo. Então eu amo todos vocês aqui, não estou falando isso de forma pejorativa, não estou apontando para ninguém, eu estou falando realmente o que a palavra diz. Mas nem todos, infelizmente, têm hoje uma saúde espiritual. Então você precisa discernir bem com quem você anda, com quem que você descobre o teu coração. Porque esse homem descobriu o coração dele, confiou o coração dele, um segredo dele com Deus, com uma pessoa que a intenção dessa pessoa era traí-lo, para contar o segredo dele para o inimigo, a troco de dinheiro. Quem está entendendo? Então você precisa discernir com quem que você anda, com pessoas que falam coisas que edificam, ou pessoas que só falam coisas que não edificam, com pessoas que só criticam, ou pessoas que impulsionam, com pessoas que falam de oração, de santidade, ou com pessoas que falam o contrário disso. Fica ligado. Fala para o teu irmão, fica ligado. Porque eu não posso ficar 24 horas do seu lado, mas eu posso te ensinar. Então toma cuidado. Às vezes tem pessoas na igreja que não se misturam com as outras, não é por falta de afinidade, mas é porque a pessoa é carnal. Às vezes o ímpio não está lá fora, às vezes ele está aqui dentro. Às vezes o ímpio está dentro da gente. Quando a nossa carne está falando e a gente não jejua, a gente não submete a Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então vamos continuar. Então ela viu que ela tinha o quê? Conseguido tirar de dentro do coração dele um segredo. Por que ela conseguiu fazer isso? Porque ele descobriu o coração dele. O que é isso? Ele tirou a proteção, ele tirou o véu. Isso nós devemos fazer só o quê? Diante de Deus
e diante de pessoas que têm maturidade espiritual e são pessoas justas. O que é ser justo? Pessoas que são justificadas pela palavra e pelo seu testemunho. Então você vê o testemunho da pessoa, se o que ela prega é o que ela vive, se ela é uma pessoa que tem a boca limpa ou suja, se é uma pessoa que ela tem um proceder correto. Quantos estão entendendo? Então é isso que você tem que analisar, porque a Bíblia fala, você conhecerá a árvore pelos seus frutos. Alguém aqui gosta de comer fruta estragada? Então se a pessoa dá fruta estragada, você não vai querer comer o fruto que ela tem, você não vai querer se alimentar do que ela está trazendo para você. Continuando, verso 19, aí que eu quero entrar no ensino de hoje. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos. Repete essa frase, por favor, todo mundo. Ok, olha que interessante. E tendo chamado um homem, então raspou-lhe as 7 tranças da sua cabeça e a passou a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Isso significa que a força aqui, vamos substituir pela unção do Espírito. Não era uma força natural, era uma força sobrenatural. Eu acabei de explicar para vocês lá no início, que nós hoje também recebemos essa força de Deus para lutar contra as adversidades que vêm na nossa vida, contra espíritos que atuam na nossa vida. Como que essas pessoas hoje à noite que foram libertas? Pelo poder do meu convencimento, pela força do Espírito Santo que habita no nome de Jesus e na minha vida, e na vida da igreja. Isso é uma promessa para a igreja. Então se eu não tenho força e a igreja não tem, pode orar ali, o diabo vai dar risada na cara da gente e não sai. Quantos estão entendendo? Então isso nos ensina o quê? Que nós podemos receber a unção do Espírito Santo. Qualquer pessoa pode receber a unção do Espírito Santo, mas você precisa preservar esta unção, porque você pode perder. Quem está entendendo? Você pode perder a unção. Por que você vê pastores que são muito usados por Deus, daqui a pouco perdeu, deixou orgulho, deixou a autoconfiança, e aí foi parando de orar, foi parando de ter uma vida de consagração, de santidade, perdeu. Por isso que cada nível que Deus me leva, mais consagração eu preciso ter, mais santidade, mais vai exigir de mim. A salvação não vai exigir nada de você, mas a unção de Deus sobre a tua vida vai exigir tudo de você. É muito fácil receber a unção, difícil é conservá-la. Quantos estão entendendo? Você tem conservado o que Deus tem te derramado sobre a tua vida no altar? Você tem conservado a unção? Ou você tem se enfraquecido e se tornado uma pessoa comum? Aí começa a reclamar de tudo, aí nada está bom, aí a igreja não está boa, aí a pregação já não está mais boa, aí o pastor não está mais bom, o marido não está bom, a esposa não está boa, os filhos, está tudo ruim. Está quente demais, está frio demais. Por quê? Perdeu o que fazia sentido na tua vida, que é o poder do Espírito Santo. Irmão, quando a gente perde a unção do Espírito Santo e o poder, nós nos tornamos pessoas comuns, nós nos tornamos pessoas tristes, depressivas. Não perca a unção do Espírito, em nome de Jesus. E se você perdeu, chore, quebre o teu orgulho e diga: Senhor, eu quero, porque até Sansão ele conseguiu, ele se humilhou, ele conseguiu. Então, olha o que fala, ele dormiu, fez Dalila dormir Sansão nos seus joelhos, e retirou-se dele a sua força. Verso 20, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do seu sono. Quer dizer, enquanto ele estava dormindo, o que aconteceu? Muita coisa aconteceu. Enquanto ele estava dormindo, ele perdeu a sua unção, a sua força. Enquanto ele estava dormindo. Alguém aqui já percebeu? Não precisa levantar sua mão. Você vai na igreja, você ora, lê a Bíblia, de repente no outro dia você acorda esquisito. Não é aquele negócio de acordar esquisito como uma coisa normal que nós seres humanos tem, que tem dia que a gente não está muito bem e tal, isso é normal. Mas é aquele negócio que você sente que alguma coisa roubou você. Quem já sentiu isso? Você não está mais naquele fervor, você não está mais naquela fé, você não está mais naquela unção. Quem já sentiu isso?
É exatamente sobre isso que eu quero te ensinar. Você vê que Sansão, ele perdeu a unção dele enquanto ele dormia. Sabe qual é o primeiro segredo? Depois de Sansão ter descoberto o coração dele para a pessoa errada, eu vou te explicar. Não era Dalila, mas havia um espírito agindo por trás da vida de Dalila. O diabo, ele te detesta, irmão. O diabo, ele não gosta de você. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 5. Deixa que, você não precisa abrir aí não, deixa que ele põe aqui, deixa Juízes aberto, tá? Coloca por favor aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Olha o que fala. Se não der tempo de eu terminar hoje, eu vou continuar quinta-feira que vem, tá bom? Aí você fica com aquele gostinho e a gente continua, de quero mais. Estejam alertas e vigiem. Olha para o teu irmão e fala, fique alerta, vigie. Por que o apóstolo Pedro está dizendo que a gente tem que estar alerta? Olha o que ele fala, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão rugindo, e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe. Como que eu resisto ao diabo? A resposta logo depois, permanecendo. Eu vou dar uma aula para você. Você sabe que eu fui na África por 4 vezes já fui em 5 países. Dessa vez Deus me deu o privilégio de ir num santuário de leões. Eu vi os leões assim pertinho de mim. Tinha uma tela que me separava deles. O adulto assim olhava para mim, o olhar dele era assim, ó, que iria me destroçar. Então tinha uma outra jaula maior, onde ficavam os filhotes até 7 meses, porque depois de 7 meses de idade eles ficam perigosos, e então são colocados junto com os adultos. E eu entrei numa jaula, falei, que Deus pequenininho não tem, isso aqui tem 6 meses e algumas semanas, quer dizer, quase 7. Falei, que notícia boa. E eles são trigêmeos, são 3. E eu fiquei solto lá dentro, 40 minutos com eles. E eu achava que eu não tinha medo de filhote de leão. Não, leão grande sim, mas filhote não. Irmão, eu fiquei com medo. Demorou uns 15 minutos para me aproximar dele. Eu não tinha coragem. Porque eles têm primeira coisa, só o rugido dele já dá medo na gente. Que lá estremece. E aí eu perguntei, eles me explicaram. O leão, quando ele fica velho, o que ele faz? Você vê aquela savana na África, aquele pasto, ele não é verdinho, ele é amarelado, porque ele é queimado pelo sol. E os leões são meio caramelo, meio dourado. Então o que acontece? Vem cá, Samuelzinho, vou te usar como exemplo. Vem cá. Vem cá. Então, quando um animalzinho que é presa de um leão, está no meio do mato ali, uma gazela, algum filhote de búfalo está ali, o que o leão velho faz? Exatamente o que está escrito ali. O leão velho, ele fica no meio daquele mato, dando volta, em volta da gazela. E ele fica rugindo. Por quê? O leão mais velho, ele não tem potência para correr. Tinha tigre lá também, eu perguntei para ele, o tigre ele corre mais do que o leão, e o leão é mais forte do que o tigre. O leão ele corre uma média de quase 60 km por hora, o tigre quase 80. E aí, o leão, como ele não tem mais aquele poder de correr, ele está velho, o que ele faz? Ele fica ao redor, e ele fica rugindo. Se o animalzinho ficar ali paradinho, ele está salvo. Mas se ele ser tomado pelo medo e correr, como o leão está andando em círculo, qualquer direção que ele correr, o leão consegue pegar ele. Entendeu a estratégia que o leão usa? Então olha o que está escrito ali. O inimigo, o diabo, que é o seu inimigo, ele fica fazendo exatamente essa estratégia, porque ele foi derrotado lá na cruz. A Bíblia fala que ele foi derrotado, e todas as autoridades espirituais malignas foram destruídas. A morte foi destruída. Então ele não tem mais esse poder, essa autoridade. Então ele trabalha através do medo. Porque quando ele gera medo em você, ele tira você da posição que Deus te colocou.
Veja o que o texto está falando, reflita. O diabo, o vosso inimigo, ele não está longe, ele está pertinho. Ele está onde? Ao seu redor. Exatamente nesse momento, no mundo espiritual, tem demônios ao seu redor girando. E ele só pode tocar em você quando você se move sem a autorização de Deus. Então, quando você toma uma decisão sem orar, sem a palavra, sem a direção de Deus, o que acontece? Ele te pega, coloca doenças, enfermidades, miséria, sentimentos. Então ele fica o quê? Ao redor. Ele está longe ou está perto? Está perto. Mas enquanto você o quê? Permanecer o quê? Firme, você está seguro. O problema é que a maioria dos cristãos, eles o quê? Eles se movem pelo medo, permanecendo firme na fé. E o diabo, ele trabalha justamente para o quê? Destruturar a sua fé e colocar o quê? Medo, porque ele não tem autoridade. Então ele trabalha na omissão da sua autoridade. Porque quando você abandona a fé e deixa de ter fé, então você omitiu a posição que era sua, que Deus te colocou, e agora ele usa isso contra você. Quem aprendeu? Então o inimigo nosso é o diabo, e ele não está longe, ele está perto, está rodando. Então quando você fica falando bobagem na tua casa, amaldiçoando seus filhos, sua mulher, seu marido, o diabo está ali o quê? Rodando. Ele falou, não, agora eu já descobri o coração dele e dela, agora eu já sei como pegar. Primeira coisa, ele faz o quê? Descobre o coração, e ele fica rodando. E às vezes, qual é o melhor horário para ele te atacar? À noite. Aí de noite ele já descobriu o teu coração e já sabe o que é, que você tem medo. Então ele vem o quê? Colocar medo. Porque todos os médicos, os cientistas já comprovaram que o nosso cérebro, ele continua funcionando normalmente enquanto nós dormimos. Você sabia que quando você come, você vai dormir, o seu aparelho digestivo faz a digestão mesmo você dormindo? Você sabia que você não precisa estar acordado para o teu aparelho digestivo funcionar? Por quê? Porque o teu cérebro, ele funciona independente de você estar acordado ou não. Então quer dizer, existem funções cerebrais enquanto você dorme. E eu vou te dizer uma notícia: existem funções cerebrais funcionando muito mais enquanto você está dormindo, muito mais estímulo do que quando você está acordado. Porque quando você está acordado, você está distraído com um monte de coisa. Então, o que acontece? Nossa mente é muito mais fértil quando nós estamos dormindo. Então naquele momento ele já descobriu o teu coração, já sabe qual é o medo. Então ele vai ficar pondo medo, rugindo. E quando você acordar, você já perdeu a força. Por quê? Pode sentar, Samuelzinho. Obrigado. Por quê? Volta lá em Juízes, no capítulo 18, no verso 18. 16, 18. Desculpa. Olha o segredo aqui. Então, fazendo-o dormir no seu colo. Sansão, ele dormiu no colo de quem? Que tinha um espírito de engano na vida dela. Um espírito que? De traição, de engano, de manipulação. A minha pergunta é, preste bem atenção: nos braços de quem você tem dormido? O que você faz nos minutos antes de você dormir? Se você entendesse, como eu estou explicando, que há uma batalha espiritual enquanto você dorme, muito forte, será que você dormiria na frente da televisão? Será que você assistiria filme de terror e ia dormir? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Será que você ia ficar mexendo no celular em coisas que não deve? Aqui, ó. O que aconteceu com Sansão? Dalila está lá, ele está nos joelhos dela, quer dizer, ele está aqui nos pés dela, e ela fazendo carinho no cabelo dele e tal, e ele o quê? Olha aqui para mim. Puf, pega no sono. Pegou no sono, tira a força dele. Enquanto ele dormia.
Existem espíritos malignos que estão vindo roubar a sua força enquanto você está dormindo. Por quê? Primeiro erro que você tem cometido: descobrindo o seu coração para o inimigo, sem discernir o espírito que está agindo na vida daquela pessoa. Segundo, você está sendo embalado para dormir nos braços de quem? Tem gente que está acostumada a dormir com remédio, tem gente que está acostumada a dormir com bebida alcoólica, tem gente que está acostumada a dormir assistindo televisão. Eu conheço gente que é crente e não consegue dormir se a televisão estiver ligada. Dorme até no mute, mas a televisão tem que estar ligada. Pastor, mas isso é normal? Eu te provo na Bíblia que não é normal. Eu provo para você na Bíblia que isso não é normal. Olha o que a Bíblia nos diz. Salmos, pode abrir, capítulo 4, versículo 8. Eu gostaria de ter mais tempo para pregar essa mensagem hoje aqui toda, mas levaria no máximo aqui 1 hora para me terminar. Eu sei que a gente não tem esse tempo. Salmos capítulo 4, verso 8 diz: em paz me deito, e logo ele demora para dormir. Ele precisa de tomar um antidepressivo, remédio? Ele precisa ligar a TV? Não. Então, pastor, servir a Deus é difícil, né, pastor? Até o jeito que eu durmo, eu posso estar pecando? Pode. Porque você tem que entender, meu filho e minha filha, que a sua vida não é sua mais, é dele. E que você agora não tem mais a mente sua, você tem a mente de Cristo. E que agora você tem uma vida espiritual que você tem que prezar por ela. Então olha o que o salmista está falando: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em... Davi está falando que quem faz ele dormir? Deus. Por quê? Porque esse cara, antes de dormir, ele dobrava o joelho dele e fazia o quê? Orava. Não era assim: Pai nosso, no céu, santo de casa, amém. Não, ele orava. Ele não ficava na frente da televisão igual você. Ai, pastor, o senhor tem que ir lá em casa, o senhor tem que ungir, você tem que orar, você tem que ir não sei o quê. Aí você faz tudo isso, passa um mês, está cheio de demônio, cheio de capeta, a pessoa... Por quê? Porque é desobediente. Eu estou cansado de discipular os outros na mesma coisa que eu sempre tenho discipulado. Por quê? Vocês têm errado a palavra de Deus em quê? Em ouvir, mas em não praticar. Você entende que você vai prestar conta para Deus de você ouvir e não praticar a palavra? Eu coloquei no grupo da igreja ontem. O que fala? Quando você recebe a semente do reino de Deus, a pregação da semente do reino, e você não compreende, o diabo vem o quê? Rouba aquilo que já foi semeado. Ele não rouba somente aquela palavra, tudo que já foi semeado é roubado. Então você volta para a estaca zero. Então você tem que se dedicar a compreender, para que você não seja mais roubado e seja imaturo espiritualmente, para que você amadureça espiritualmente. Então a pergunta é: como você prepara a sua casa para dormir? Aí as crianças vão dormir, é que a agitação. Isso aqui. Não, é a hora de você dar um chazinho de camomila para todo mundo. Sabe aquele pijaminha cheiroso com cheiro de amaciante? Põe nos menininhos. Desliga toda a televisão, desliga todo o barulho, desliga a internet, que tem sido mais instrumento do inferno do que de Deus. Fala assim: vamos orar, todo mundo agora bonitinho, papai, mamãe, nós vamos orar, e nós vamos orar agora no quarto, e Deus vai vir, e vai ter paz, e vocês vão dormir. Então você está atraindo a presença de Deus para a sua vida, você está atraindo a presença de Deus para o teu quarto. Então olha o que ele está falando: eu vou em paz para a cama, e logo eu durmo. Você sabia que o fato de você não dormir rápido já é um sinal de um problema espiritual? Já é um sinal de ansiedade? Já é um sinal de que tem alguma coisa errada? Então ele fala: eu logo durmo. Por quê? Porque o Senhor, Ele me faz repousar, Ele cuida de mim, Ele me dá segurança na minha vida. Está falando de novo de fé. Quando eu confio em Deus, eu durmo em paz. Irmão, a hora, eu vou falar aqui, vocês vão concordar comigo, não é a hora que você levanta, não é durante o dia, porque durante o dia você está distraído com vários compromissos, dirigindo um tanto de coisa. A hora que você é mais atacado com pensamentos, qual é? De noite.
É verdade ou é mentira? Na hora que você vai dormir. Por quê? É a hora que você está vulnerável. Existem vários cristãos hoje com depressão, tem que tomar remédio, calmante para dormir, porque eles não têm usado da autoridade dessa palavra. Sansão, ele perdeu a força enquanto dormia, porque ele adormeceu nos braços de uma mulher que estava influenciada por um espírito demoníaco. Quantos estão entendendo? Então, quando você liga a televisão, eu não sou contra ter televisão em casa, desde que você saiba usar. Então você liga a televisão, estou sem sono, deixa eu assistir um filme aqui. Aí tem um capeta lá no filme, um demônio, terror, ou tem uma pombagira lá, uma mulher, aí você vai sonhar, ai, o pastor está sonhando de novo com mulher, lógico, você fica assistindo coisa errada na televisão, você fica vendo pornografia no celular, deixa eu ver uma notícia aqui, aí você abre lá, eu nem abro mais essas coisas, porque eu sei, o UOL, para ver notícia, aí lá no cantinho tem uma mulher de biquíni, é verdade ou é mentira o que eu estou falando aqui? Eles pegam a gente, irmãos, tá um tanto de notícia, lá de repente no canto, atriz não sei do que, foi na praia não sei de onde, eu quero saber disso, é o capeta colocando a mulher na minha cara ali, ó. Aí eu já vi, fico, meu Deus, limpa minha mente agora, limpa. É verdade ou é mentira? Então por que você vai fuçar lá, irmão? Não entra lá, não coloca os seus olhos lá. Quantos estão entendendo? Aonde que fala isso? Salmo 101, verso 3. O que pode influenciar o seu sono? Ai, pastor, eu sonhei, eu tive um sonho. Eu não sei de onde que eu tive um sonho. Eu vi uma mulher. Ai, ora comigo, pastor. Toda noite tem um sonho de mulher vindo me atacar, me beijar, me arrancar minha roupa. Por quê? Por que será, né, irmão? Onde que você está colocando os seus olhos? Repudiarei todo mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Mas não é esse não, é outra versão. 101 verso 3, outra versão. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Olha o que ele está falando. Então aquilo que você coloca os teus olhos reflete no que você vai sonhar. Então o dia inteiro você ficou colocando os olhos em coisa errada, em homem, em mulher, em sensualidade, em coisas erradas. Ai, vale a pena ver de novo, essa novela era tão boa. Vamos ligar no canal Viva lá, vamos assistir. Viva? Viva o quê? Viva Satanás, porque só tem o que não presta. Vamos assistir Senhora do Destino. Ai, que coisa linda. Vamos ver aqui, ó. Um querendo destruir a vida do outro. Vamos ver aqui. O fulano de tal, galanzão, indo dormir com a moça lá. Aí a cena, filma o abdômen dele, filma tudo, dá até aquela parada assim, no abdômen dele, assim, de 30 segundos, e você fica lá, aí você olha a barriga do teu marido quando chega em casa, parece um geleia do caça-fantasma, aí você fala assim, misericórdia, aí você já olha o abdômen dele, você não lembra nem quem que é o ator mais, você só vê uma barriga na sua frente, aí você vai dormir de noite, você sonha com aquele homem com aquele abdômen subindo na sua cama, aí você, ai diabo, sai daqui, senão não aguento. Por quê? Por quê? Por que o seu filho acorda desobediente? Por quê? Porque você põe ele para assistir coisa que não deve. Desenhos que fazem o seu filho desobedecer você, desrespeitar. A maioria dos desenhos que todas as coisas que meus filhos assistem lá em casa é controlado. A gente vê, a gente faz o nosso papel como pai e mãe, porque você vai prestar conta para Deus como pai e mãe do que você deixa seu filho ver. Você vai prestar conta. Tá bom? E aí você vê lá, hoje, filme de adolescente, menino que tem 12 anos, dando beijo na boca. Desenho onde ensina como eu vou enganar meu pai e minha mãe. Aí seu filho vai dormir, o diabo o quê? Ele está gostando daquele desenho. Eu vou fazer sonhar com aquele personagem. E aí começa a sonhar. Aí seu filho acorda, já manda você calar a boca, já de manhã cedo. Faz uma birra danada. Grita com você. Não é assim nos lares hoje? Por quê? Quem está fazendo o menino dormir?
Dá trabalho, né, irmãos? Você tem que entrar no quarto, orar com o seu filho. É mais fácil você colocar uma televisão no quarto dele e deixar ele dormir com o desenhinho. Aí ele tá lá com a fraldinha e assistindo o desenho, tá? Dormindo nos braços de quem? Do Bob Esponja, né? Do Simpson, sei lá os desenhos de hoje em dia, eu não conheço. Do Ben 10, dormindo nos braços daqueles demônios, daqueles espíritos que atuam por trás, daqueles espíritos malignos. Ben 10 é um menino que transforma em 10 capeta. Que legal, muito legal isso, bíblico demais. Ou então seu filho pode assistir Harry Potter, tem nada a ver, imagina. A Bíblia só fala que os feiticeiros não vão entrar no reino dos céus, mas não tem nada a ver seu filho ver um filme de feiticeiro. O Deus a qual você ama fala, no meu reino feiticeiro não entra. Mas não tem nada a ver você deixar seu filho ver um feiticeiro que é legal, que é joia. E ele está dormindo nos braços daquele feiticeiro que está embalando ele. Ou então você põe o seu menino pequenininho para deitar, olha as músicas, presta atenção. Eu vou terminar agora porque não dá tempo mais. A gente vai rir aqui o que eu vou falar, mas da onde que saiu isso? Só se for do inferno. Eu pegar um bebezinho, nana neném, que a cuca vem pegar. Papai está na roça, mamãe foi trabalhar. Significa o quê? Sua mãe está longe de você. Seu pai está lá trabalhando, que não condenado, nem veio dormir hoje à noite em casa. E você está lascado, que a cuca está vindo. Filho. Quem foi o desgraçado que inventou essa música para a pessoa dormir? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Quer dizer, você não sai do mesmo lugar. Vamos dar meia volta, volta e meia, vamos dar. Sua vida não vai para frente nem para trás. O anel que tu me deste era a vida e se quebrou. O amor que tu me tinha era pouco que se acabou. Só desgraça. Criança está namorando, tem a ver com amor? O que tem a ver? O anel, a aliança foi quebrada, porque era de vidro, era frágil. Tem, queridos, princípios espirituais, é inocente a música, mas tem princípios espirituais por trás. Você pega a cuca, vai estudar sobre a cuca, é folclore, vai estudar o folclore. Da onde que surgiram esses personagens folclóricos? Do nada, a pessoa de repente um dia acordou, deixa eu fazer um personagem que vai chamar Cuca, que tem cabelo de mulher, cara de jacaré, que gosta de matar criança. Ai que legal, vai fazer muito sucesso, deixa eu criar isso aqui. Você sabia que tem pessoas que frequentam terreiros e elas recebem os desenhos, recebem toda a direção de demônios? Canta outra música de Niná aí, vai. Boi, boi, boi. É o menininho que tá lá, boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Aí fala de boi, lembra do quê? Beuzebu. Você estuda na Bíblia Astarote, Beuzebu. Quem já assistiu aqueles filmes egípcios, que existem deuses egípcios que têm cabeça de boi, e o chifre no mundo espiritual significa o quê? Sinal de autoridade. Pastor, você está falando coisa que não tem nada a ver. Então tá, não escuta eu não, continua escutando o sistema do mundo, você vai ver onde vai. Você acha que essas pessoas que criaram essas músicas eram inocentes? Criou assim, o que tem a ver boi da cara preta? O que tem a ver essas coisas? Você já parou para questionar as coisas? Questione, irmãos. Pense. Você tem a mente de Cristo, você não tem mais a mente que você tinha antes. Você não tem mais as tradições com seus familiares, né? Agora você é livre, então você tem que começar a questionar tudo antes disso. Entenderam? Quem está entendendo? Então, eu vou parar por aqui porque não dá tempo. Eu falei assim, está toda a palavra preparada aqui, ó. Eu falei, eu acho que 30% da pregação. Então, na próxima quinta eu vou ensinar você. Você que não está dormindo bem vai aprender só na outra quinta. Como dormir bem. Estou brincando. Então não falte, em nome do Senhor. Senão você não vai dormir nunca mais. Não, estou brincando. Foi bom? Então na outra quinta eu vou continuar ensinando. Isso aqui não foi assim, ai que legal, deixa eu fazer isso aqui. Não, eu estava lá na África e eu percebi esse espírito lá. Por quê? Eu fiquei 15 dias lá. 15 dias, todo dia eu tive pesadelo.
Todo dia à noite vinha aqueles demônios. Então Deus me deu essa palavra lá. E eu preguei lá. E no dia que eu preguei, os pastores começaram a chorar. O povo começou a chorar. Começou gente a cair endemoniada na igreja. Foi um negócio muito forte. Então Deus falou, você vai ensinar isso lá no Brasil. Então eu quero ensinar você. No próxima quinta-feira, venha, traga o seu caderno, convide outras pessoas a como lutar contra esses espíritos, ok? Só para deixar você mais curioso, fica de pé, eu quero ler só mais um salmo. Salmo 91, versículos 5 e 6. Coloca na versão antiga, não precisa ser NVI não. Salmo 91, verso 5 e 6. Eu quero orar com você. Depois vamos orar com Jefferson. Não temerás os terrores da noite. Olha o que a Bíblia está falando. A outra versão. O que a Bíblia está falando? Que de noite existem o quê? Terrores noturnos, que são o quê? Ataques espirituais. Como que o diabo trabalha de dia e como que ele trabalha de noite? Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Então existem dois tipos de ataques que eu vou ensinar aqui semana que vem. De dia você recebe o quê? Flechas, que são argumentos, pensamentos, induções. E à noite é como? Pavor. Qual que é mais forte? À noite. Então é importante que você saiba como se preparar à noite, espiritualmente, para dormir e para combater esses demônios, sim ou não? Sim, porque de dia são flechas. Flecha ele está lá longe, ó. Sugestões. Mas de noite ele vem com terror, com pavor noturno. Na outra versão fala terror, nessa fala pavor. E nós vamos aprender, e nós vamos ser libertos. Vamos ter uma casa com um ambiente maravilhoso. Nossos filhos, esposa, marido. Nós vamos dormir na presença e na paz de Deus. Eu quero fazer uma oração e depois eu quero chamar o Jefferson aqui para orar com ele. Feche os teus olhos. Senhor, nós oramos em teu nome. Te agradecemos por essa palavra, a primeira parte dessa mensagem. Deus, que o teu povo possa ser despertado para essa batalha espiritual. Que o seu povo esteja despertado para querer compreender isso e lutar contra isso. Ter uma vida abençoada, de paz, de bênçãos. Em o nome de Jesus que nós oramos, ó Pai.